vivo. Deixa eu colocar aqui o nosso título para já ficar salvo e fixado. Show de bola. Deixa eu já começar a colocar a galera. Ó, o pessoal que já estiver conectado já vai colocando aquele tradicional áudio ok para eu saber que vocês estão ouvindo, para eu ter certeza que vocês estão conectados com a gente e para saber, claro, que vocês que o meu áudio está chegando para vocês aí. Coloca aí, quem estiver conectado, coloca aí áudio ok, para eu saber que vocês estão com a gente e para eu ter certeza de que está tudo certo. Deixa eu colocar aqui. Legal. Ó, Bianca Moura, áudio ok, obrigado, querida. Deixa eu fazer um último teste aqui, enquanto a galera vai conectando. Ó, quem tiver conectado aí, pra gente já também saber de onde vocês estão falando, outra coisa que você pode fazer é o quê? Opa, fazendo besteira aqui. É você colocar aí, ó, sua cidade, seu nome, sua cidade e o seu estado. Ó que legal. Para eu saber de onde você está falando, vai ser massa também. Bacana? Estamos conectados. Mais uma semana, mais uma live aqui da Foco Interação, onde a gente traz toda semana um especialista para falar com vocês, falando aí sobre temas relacionados a operações de vendas, a call center, a televendas ou mesmo a operações de crédito consignado ou operações financeiras de uma maneira geral. Então, assim como acontece todas as semanas, todas as terças-feiras, teremos aqui um especialista, uma especialista que tem bastante propriedade para falar sobre o assunto que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre se reinventar ou fechar as portas. Interrogação, dúvida, o que você deve fazer entre essas duas opções. Daniel, Cachoeira Paulista, São Paulo, seja bem-vindo, Daniel. Quem estiver conectado aí, ó, coloca aí, galera, seu nome, sua cidade e seu estado para eu saber de onde vocês estão falando. Antes aqui, Bianca, Patos, Paraíba, uma coisa boa, de São Paulo direto para Paraíba. Bem-vinda, Bianca. Espero que você goste aí do conteúdo. Então, toda terça-feira, a gente está aqui sempre às 19 horas para falar sobre temas relacionados a call center, televendas, operações de vendas, crédito consignado e outras operações. Então, se você não ou não segue a Foco Interação ainda ou não ativou todas as notificações, siga e ative as notificações para você não perder nenhuma das nossas lives. Para quem ainda não conhece a Foco Interação, independente de estar assistindo aqui ao vivo ou gravado, a Foco Interação é uma empresa especializada em operações, em serviços e soluções, produtos sobre comunicação e prospecção em massa. Essa é a nossa especialidade. Então a gente trabalha com várias soluções individuais ou combinadas para prospecção ou para comunicação em massa. Então a gente tem desde geração e enriquecimento de mailing ou bases cadastrais, a gente tem também serviços de envio de SMS em massa, a gente tem serviços 0800, a gente tem serviços de discador automático e também de URA reversa, que é a famosa ligação fonada. Então tem várias soluções para você. Se você ainda não conhece aí todas as soluções da Foco Interação e quer saber mais informações, manda uma mensagem privada para @focointeração, que é onde a gente está falando aqui agora, e aí lá você vai colocar o número do seu WhatsApp mais a informação, quero uma consultoria gratuita. Um dos nossos consultores vai fazer contato com você, vai entender a realidade e a necessidade do que você tem aí de comunicação ou de prospecção em massa e vai desenhar uma solução sob medida, totalmente customizada para a sua realidade. Legal? Último recado antes da gente colocar a nossa convidada aqui, a live de hoje, assim como tem sido feita aí tradicionalmente, é uma live premiada. Além da gente trazer muita informação, a gente também vai abrir precedente para que uma das pessoas que vão participem, concorram a 1 hora de consultoria 100% gratuita com a nossa convidada, que aliás, eu já vou chamá-la aqui, explorar ao máximo o nível de conhecimento, a experiência, toda a vivência que ela tem.
Vamos colocar ela aqui. Oi, Maia, boa noite. Oi, Vini, tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Legal, bacana. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Vini, esse Instagram que eu tô usando agora é o Instagram da Marinho. Você quer que usar o meu Instagram, onde eu tenho a maior quantidade de seguidores? Ou tanto faz pra você? Fica a seu critério. Tá, Por onde você... Hã? eu vou trocar de Instagram então. Tá bom, beleza. Aí você vai entrar pelo seu, né? Isso. Show de bola, valeu. Ó, então vamos fazer uma pequena troca aqui. Enquanto a Maia troca aqui do Instagram, já vou falando um pouco aqui a respeito da história dela. Então a gente vai contar com a participação aqui da nossa querida Maia Viana. Ela tem uma vivência muito forte em várias indústrias, em vários mercados. Fazendo um resumo breve, bem breve da biografia dela, ela é empreendedora e consultora, é também uma pessoa entusiasta do mercado financeiro, já trabalhou aí com várias operações em vários segmentos dentro do mercado financeiro, tem uma vivência muito robusta em operações de call center e televendas, com passagens por empresas de grande porte como Santander, Nextel e Cielo. Vamos colocar a Maia aqui. Eu já fiz o resumo, vou contar um pouco da história dela também. Deixa eu ver. Opa, voltamos. Pronto, agora sim. Show de bola. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Show de bola. Querida, antes até da gente começar a falar, quero te agradecer por você ter aceito de bate-pronto aí o nosso convite para bater um papo com a gente. E te agradecer aí por separar um pedacinho da sua agenda e por falar sobre esse tema que é super importante, se reinventar hoje mais do que nunca, no momento atual. Se reinventar sempre é algo que é sempre bem-vindo, mas no momento atual é mais do que propício falar sobre reinvenção pessoal, profissional, corporativa, seja da maneira que for. Então, obrigado aí por aceitar nosso convite, seja bem-vinda e vai ser bem legal, eu tenho certeza. Não tenho dúvida de só do sotaque ser mineiro. Olha, faz tanto tempo que eu não volto em Minas. É São Paulo, é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul. Se você falar uai, aí eu já me derreto. Já vem a lembrança da terrinha, né? Já vem, já. Show de bola. Ó, para passar já a palavra para a Maia, eu falei um pouquinho aqui sobre o resumo da biografia dela profissionalmente falando, mas tem um pouquinho da história dela aqui que já fala bastante sobre reinvenção. Então, ó, nascida em Santos e criada em Minas Gerais até os 25 anos, iniciou a carreira em um call center da família, atuando como operadora, coordenadora e gerente de vendas, assumindo posteriormente a gestão compartilhada da empresa. Chegou a ter 6 empresas ao mesmo tempo e viu uma delas meio que sendo engolida pela internet, vendendo depois todas as 6 empresas. Atuou no mercado corporativo durante muito tempo em diversas empresas, como Santander, Nextel e Cielo, quando se apaixonou pelo mercado financeiro, conciliando com o call center e com televendas. Abriu uma empresa com R$ 600 de caixa, já operou esse pequeno milagre. Depois de um ano, tinha 11 franquias vendidas, um excelente faturamento, inclusive com geração de lucro, e com a pandemia passou a atuar com consultoria em gestão ou vendas para negócios financeiros, estruturando operações de vendas por telefone. Atua em diversas cidades e estados, atualmente estruturando operações de crédito e financiamento imobiliário no Rio Grande do Sul. Só isso tudo. Olha, se me perguntassem, não ia conseguir falar tão bem, resumir tão bem. Mas é isso aí. Querida, eu queria que você começasse falando um pouco, dentro dessa sua trajetória, quais foram as oportunidades mais marcantes de reinvenção. Na verdade, eu falo sempre que se reinventar, às vezes é uma oportunidade, às vezes é uma obrigação. Eu queria que você fizesse um mix aí de quais foram as situações onde você, seja por oportunidade ou seja por necessidade, que você literalmente teve que se reinventar até hoje. Acho que a primeira oportunidade que eu tive, que foi meu primeiro desastre, que eu chamo de oportunidade, foi quando o jornal que a gente tinha lá em Minas Gerais, que era um jornal de classificados, a gente vendia ele em bancas de revista. Antigamente, a cada quatro quadras você tinha uma banca de revista. Hoje você quase não vê. Quando a gente deu conta
clientes mais novos, eles já estavam acostumados com a internet, e os nossos clientes mais velhos, eles já não estavam indo mais comprar o nosso jornal. A geração virou e a gente não virou junto. Nesse dia em que a minha empresa, eu vi que aquilo não ia para frente mais, que a OLX já tinha mercado, Mercado Livre, que eu ia brigar por uma coisa que, por mais que eu insistisse na internet, o produto que eu ia oferecer ele era muito regional. E o cliente, o público que eu tinha para atingir, ele estava acostumado a lá de Patinga comprar lá em Belo Horizonte, comprar lá em São Paulo, porque ele tinha acesso a isso na internet. E eu perdi o time da coisa. Nesse dia, eu prometi para mim mesma que nunca, jamais, uma mudança de mercado iria engolir a minha empresa, independente de qual ramo eu estivesse. Nesse dia em diante, eu decidi estudar tudo o que estaria por vir e não só se acomodar com o que estava realmente acontecendo. Nessa época, me contaram uma história que fez muita diferença para mim, que foi a do Correio. Se você pegar a história do Correio, 90% do faturamento do Correio era entrega de carta e correspondência, enfim. E hoje em dia, por exemplo, ninguém escreve carta, ninguém recebe boleto por correspondência. Hoje tudo chega por e-mail. O Correio, ao invés de quebrar, digamos assim, ele decidiu entregar o que a internet vendia. Então, o que deveria matar o Correio foi o que fez o faturamento do Correio quadruplicar. Porque hoje ele entrega produto, ele entrega o SEDEX, ele entrega o produto, e o produto ele é mais pesado que a carta. Ele dá mais dinheiro do que a carta, ele rentabiliza mais do que a carta de papel. Antigamente, para você postar uma carta, era 3, 4, 5 reais. Para você mandar um produto por SEDEX, é 30, 40, 50. Então, essa história me marcou muito. É fazer do limão a limonada. Quando você acha que algo está para te falir, é aí que está a resposta do seu sucesso. E dali para frente, todas as vezes em que eu me deparo com uma situação, independente de qual ela seja, que me traz muita dificuldade, eu falo, nossa, estou muito próximo de ganhar muito dinheiro. E aí a gente segue a vida. Legal, e foi interessante que, pelo que você falou, foi algo que foi, embora fosse um movimento que talvez pudesse ser previsto, mas foi algo que foi meio que de surpresa, né? Vocês foram totalmente surpreendidos pelo movimento quando ele já estava acontecendo, ou não? Vocês conseguiram prever antes? Não dava para prever, mas a gente estava tão acomodado porque nós éramos o maior jornal da região. Tinha outros produtos de divulgação, tinha outdoor, tinha outros jornais, mas nossa empresa era muito grande e a gente conseguia dominar muito bem a cidade e as regiões em volta. A gente chegou até mandar alguns exemplares para fora do país. O que a gente não contava é que o jornal deixaria de existir. E a gente estava tão acomodado naquela zona de conforto, nós somos os melhores da cidade, nós temos o melhor produto, estamos aqui e ninguém seria capaz de superar a nossa empresa, e não foi ninguém, foi alguma coisa. A gente se perdeu na coisa, no produto. O produto deixou de existir, ninguém nos derrubou, o produto deixou. E foi daí, quando aconteceu, a gente foi perceber isso, foi quando começaram a cair as vendas do jornal, e aí a gente falou, olha, tem alguma coisa acontecendo de errado. Foi quando a gente percebeu que já tinha OLX, já tinha Mercado Livre, sites de vendas. E foi daí que a gente tomou a decisão de fechar todas as empresas em Minas Gerais e ir para São Paulo, deixar o couro arder, porque lá o couro arde mesmo. Aí é complicado. Então, aí vocês literalmente optaram por descontinuar o negócio e aí partiu São Paulo. A gente chegou a ter quase 60 funcionários nessa empresa, então a gente tinha que dar conta de todas as contas, né? Porque isso não é só fechar, tipo, tchau, gente, estamos indo embora. A gente tinha que dar baixa em todas as carteiras, né? Eram várias empresas. Aí a gente foi fechando uma a uma. A última foi um restaurante japonês, que a gente deixou por último. Eu falo a gente porque eu tinha um sócio, é meu irmão, a gente é sócio ainda, mas lá a gente era sócio em quase todas as empresas.
E eu fui para São Paulo primeiro, ele ficou lá assim, meio que finalizando tudo para não deixar nenhuma ponta solta. Aí eu fui para São Paulo primeiro, aí ajeitei o campo em São Paulo, ele veio logo em seguida. Então a gente decidiu fechar tudo e aprender como que se faz para ganhar dinheiro de verdade mesmo em São Paulo. Legal. E aí, provavelmente, em São Paulo, você teve que se reinventar de novo, né? Que aí era outra pegada. Sim, em São Paulo eu aprendi o nível de ambição que uma pessoa pode chegar. Primeiro, ele é muito tranquilo, né? Ele gosta de coisa boa, ele gosta de vida boa, mas ele é muito tranquilo. O paulista, ele já é muito mais ambicioso. O nível de ambição do paulista é muito maior. E foi lá que eu aprendi que eu conseguia mais, que minha capacidade era muito maior. Eu cheguei a trabalhar para algumas empresas. Eu confesso que eu fiquei assim, um pouco chateada com a situação de ter que fechar tudo. Imagina, eu tinha 25 anos. Eu estava triste porque minha vida tinha acabado. Imagina, com 25 anos. Aí eu falei, não, não vai dar tempo de recomeçar nada, porque tudo que eu construí eu perdi, e eu quero trabalhar para as pessoas. Eu lembro da minha felicidade, olha para você ver, da minha felicidade de ganhar meu primeiro 13º e não ter que pagar nenhum 13º. Mas aquela felicidade, ela passou tão rápido, que quando a gente é empreendedor, a gente não se contenta. Eu chegava em casa, fazia conta de quanto eu ia ganhar todo mês. Falei, olha, pela minha intenção de quanto eu quero ter quando eu tiver X anos, essa conta não está fechando. Falei, espera aí, deixa eu empreender de novo. Mas foi em São Paulo, foi trabalhando em grandes corporações, foi trabalhando em empresas grandes, nacionais, até multinacionais, e eu realmente entendi aonde que eu posso chegar quando eu realmente estiver determinada. É tudo uma questão de mindset, né? Se você quer chegar no lugar, você vai chegar. E foi daí que eu descobri, foi trabalhando no lado dos grandes que eu consegui ficar maior. E eu agradeço muito todo o contato que eu tive com todas essas pessoas que me fizeram abrir a mente. E olha, se trabalhar do lado de pessoas que realmente têm o poder de visão, têm a mente aberta, faz muita diferença. A gente não chega, a gente pode até chegar mais rápido sozinho, mas a gente chega mais longe quando a gente está do lado de outra pessoa. Show de bola. E aí, a primeira experiência que você teve com. Aliás, a primeira não, né? Depois, a próxima experiência que você teve com empreendimento foi quando você abriu uma empresa com incontáveis R$ 600 de caixa. Era R$ 600 de caixa. E olha que o contador me cobrou 575 para abrir meu CNPJ. Então não foi 600, foi R$ 25. Eu tinha R$ 25 para pagar o aluguel, para pagar o mercado, para pagar as despesas da casa. Tudo. É porque, assim, a gente quando trabalha com consignado, você tem que ter um CNPJ para o banco te pagar as comissões, né? E nessa época a gente trabalhava com imobiliário e também com INSS. A gente precisava abrir um CNPJ. Eu sabia que ia dar certo. Como? Não sabia. Mas que ia dar certo, ia dar. Porque só dá errado quando a gente desiste, né? Foi quando na época, meu irmão estava já morando comigo e a gente só tinha R$ 600. Olha, é o que a gente tem, a gente faz com o que a gente tem. E a gente precisava abrir o CNPJ. Foi quando a gente conseguiu abrir o CNPJ. Aí, com esse CNPJ, começaram a cair as comissões. E foi daí que a gente começou a estruturar a empresa. Assim, a gente fazia o que tinha. No início, era dentro da minha casa. Era uma mesa com 2 computadores, 2 telefones e 2 estagiários. E aí foi o que deu certo. Olha, cheguei a ter dentro da minha casa 16 funcionários. Eu não tinha privacidade. Não tinha privacidade, mas era o que tinha. Aí não tinha mesa direito, tinha que revezar computador, não tinha cadeira. Olha, se o trabalho passasse lá naquela época, provavelmente eu teria problema. Mas todo mundo estava tão contente de participar do meu sonho. Eu fazia daquilo um ambiente de trabalho tão sensacional que as pessoas adoravam estar ali.
que eu acho que é o que faz toda a diferença na hora que você vai empreender. As pessoas, elas estão acostumadas a ter uma vida conturbada. Ou elas têm um relacionamento conturbado, ou ela tem problema com a família, ou tem problema financeiro. Quando você abre a porta da sua empresa e proporciona para ela um ambiente de trabalho onde ela é bem acolhida, onde ela é bem recebida e ela consegue entregar uma meta, onde você dá para ela condições dela entregar a meta e ela se sente competente, cara, aquilo para ela é a vida dela. Ela vai se entregar para aquilo. Que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o seu trabalho. Tem muita empresa que simplesmente fala, ó, você tem que ir lá e vender, te vira. Não entrega nada, sabe, para a pessoa. Quer que ela seja, assim, alta performance, ganhando meio salário mínimo. E não é assim que as coisas vão funcionar. Ou você dá material para o seu funcionário, para ele poder te entregar aquilo que você está precisando, que você está pedindo para ele, ou ele vai se sentir frustrado e você vai ser mais uma frustração na vida dele. E não era assim que a gente trabalhava na minha empresa, quando era dentro da minha casa, enfim, até hoje. Eu sempre fazia de tudo para poder entregar para eles um ambiente de trabalho amigável, um ambiente de trabalho bom e materiais para que eles pudessem entregar o resultado que eu estava pedindo. E foi daí que eu consegui convencer 16 pessoas de trabalhar dentro de uma casa, sem ar-condicionado, sem água, num banquinho, com a internet lenta. Olha, quem lembra? Tem gente que está comigo literalmente... até hoje e fala, quando eu cheguei tudo era mato. O pessoal brinca. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma loja no centro, tudo muito bem estruturado, enfim, tudo muito bonitinho. Conforme Legal. E aí, provavelmente, você deve ter gerado um outro nível de reinvenção quando, um ano depois de abrir a empresa, na verdade não com 600, mas com R$ 25, e aí um ano depois você tinha 11 franquias vendidas dessa empresa. Tá, como que eu cheguei nisso, nas franquias? Eu fiz um curso de coaching, eu gosto muito dessa área, porque a partir do momento que você consegue entender o comportamento humano, você consegue entender o ser humano e você consegue controlar o ser humano. E gerir é isso. É você saber e controlar tudo que está acontecendo. E eu fiz esse curso de coaching e nesse curso eu ganhei um livro. E nesse livro ele contava uma história de uma moça que tinha uma padaria, uma loja de bolo. E ela tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Ela não conseguia. Ela tinha que fazer o bolo, ela tinha que atender, ela tinha que limpar, ela tinha que fazer o caixa, ela foi ficando desgastada. E o livro fala muito sobre delegar. Quando ela conseguiu delegar, ela conseguiu que ela conseguia replicar. E para ela replicar, ela decidiu replicar através de franquia. Foi daí que eu tive a ideia de que se eu conseguir com R$ 25, mais pessoas vão conseguir com R$ 25. É óbvio que quando eu fui vender minha franquia, eu sugeria que a pessoa tivesse um caixa maior e tal, porque nem todo mundo tem um psicológico preparado para aguentar esse trampo. Principalmente CLT. A pessoa é CLT, está acostumada todo de quinto dia útil cair um dinheiro, você fala para ela que ela vai ter que investir, que não vai cair dinheiro na conta dela mais, e que vai cair picado e vai depender do esforço dela, pode ser que ela assuste. Então eu até sugeria que essa pessoa tivesse um caixa e tal. Algumas pessoas chegaram a comprar franquia, não deram certo já no primeiro mês, porque não tinha a questão do empreendedorismo mesmo, sabe? Aquela força de vontade de fazer dar certo. Mas eu cheguei a vender 11 franquias. E aí algumas pessoas depois chegaram a andar pelas próprias pernas. Enfim, a gente foi se adaptando. Como eram as primeiras franquias que a gente estava vendendo, a gente deixava muito bem claro para quem estava comprando que era um teste. A gente ia testar quais eram os modelos, a gente ia testar qual era a melhor forma de trabalhar, quem era o nosso perfil. A gente era sempre muito transparente com essas pessoas. E no final de tudo deu tudo certo. Tem gente que hoje tem a financeira, caminha com as próprias pernas, tem gente que voltou para o CLT, mas no final das contas deu tudo certo. E hoje a Futuracred, ela existe, ela está em Sorocaba, São Paulo, e quem cuida dela é meu sócio, que é meu irmão. Legal. Ó, muito bacana. E aí, uma outra coisa... Tá, não, daqui a pouco eu vou entrar em outro tema, que é um outro nível de reinvenção que você fez. Não, vamos lá. Aí veio... Vamos pegar esse aqui agora.
E aí, legal, veio a pandemia e você começou a atuar como consultora para ajudar a estruturar operações de venda para negócios financeiros. Mais uma rodada de reinvenção aí, né? Então, a ideia da consultoria foi o seguinte: eu tinha o consignado, mas sabe quando ainda você fala assim, tá faltando pulo do gato, tem alguma coisa que tá faltando que eu ainda não saquei, sabe? Tem uma coisa que tá faltando aqui. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre. Foi daí que eu descobri que não tinha nada lá. Não tem nada na internet. Na época não tinha nada na internet que favorecesse a galera do consignado. Eu achei uma moça e ela vendia um curso e o curso não me atendeu. O curso dela. O curso é bom, ela é ótima, mas o curso dela não me atendeu. Eu falei, tá aí. Essa moça tá bebendo água limpa. Tem uma. Ela tá bebendo água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Falei, eu vou atacar aí. E aí eu comecei com uma página no Instagram, chamava EducaCred, e eu ensinava lá para as pessoas sem intenção mesmo de cobrar algo. E eu comecei a divulgar o que eu fazia na minha empresa, que dava certo e tal. E eu comecei a ter acesso a algumas outras financeiras. E eu comecei a trocar informações com essas outras financeiras. Eu fui adquirindo conhecimento, até que começou uma procura. Eu não ofertava nada. Se você for na página do Educacred, não tem nada vendendo lá, nada. E começou a vir, pelo amor de Deus, me ajuda, tô perdida, quanto que você cobra? No início não cobrava, mas aquilo foi ficando, sabe, me sufocando. Eu falei, não, tudo bem, tem oferta, tem demanda, né? Então vamos lá. Tem demanda, tem oferta. E eu comecei a vender essa hora. E foi daí que eu comecei com a parte de consultoria. Calhou exatamente na época da pandemia. O meu auge foi a época da pandemia, por quê? Minha especialidade, call center. Desde os meus 15 anos, ou eu vendo por telefone, ou eu coordeno a equipe de call center. O que eu estava fazendo? Vendendo consignado. Chegou a pandemia, todo mundo queria dinheiro e todo mundo tinha que fechar as portas, porque não estava tudo lockdown. Aí me chamaram para cuidar de uma franquia com 12 lojas. E aí a pessoa que me fez a oferta falou que eu tinha que ficar full time, por conta dela. Não queria mais que eu cuidasse de mais ninguém, só dessas franquias mesmo. No princípio, eu ia ganhar menos do que eu estava ganhando com as minhas consultorias. Mas o que eu aprendi nesse tempo com essa pessoa que eu trabalhei, não tem faculdade que pague. Eu sou muito grata a tudo que ela me ensinou. Inclusive, se eu era agressiva, desculpa, eu não era. Depois que eu comecei a realmente a se enturmar e a trabalhar com essa pessoa que me deu essa oportunidade, eu percebi o quanto eu ainda tinha para amadurecer, para crescer, para abrir a mente. Uma mente que se abre, ela nunca mais se fecha, né? Uma explosão. Daí, dessa franquia, ela me jogou para uma outra franquia, que não era de consignado, mas ainda era no ramo de call center, que eu terminava de estruturar um call center, eu tinha para outra franquia. Então, eu estruturava o call center lá e ia para outra franquia. E assim que eu comecei a me comecei não, né? Que eu me especializei mais em call center. E aí eu vi como que tem produto no call center e o ramo de consignado está estagnado naquela ligação, naquele script, como que eu posso realizar o sonho do senhor hoje, o que eu faria com 10 mil reais, isso é extremamente ultrapassado. Olha, Vini, por coincidência, nessas minhas idas e vindas, eu compro muita baia, né? Então, o que eu compro é baia. Baia, computador. Eu tava comprando, cara, as baias de um rapaz que ele era da Vivo. Vivo? De uma companhia de telefone. Eu perguntando se ele tava fechando, né? Ele falou que não, que ele tinha começado a usar uma tecnologia que reduziu 3/4 dos funcionários dele. E, cara, como que a tecnologia está a nosso favor? É óbvio, né, que tem pessoas que perderam o emprego por causa disso, mas as melhores estão lá, se sobressaíram. Mas como que a gente tem a tecnologia a nosso favor? Como que quanto mais eu recebo proposta assim, de consultoria, eu vejo quanto tá, sabe, atrasado o consignado, que tem muita coisa que você pode fazer para chegar no cliente sem ser invasivo
e esperar que ele venha te procurar para você fazer uma venda muito mais sadia, para você fazer uma venda muito mais calma, muito mais tranquila, sem pressão. Isso colabora até para o psicológico do seu funcionário também. Não, e faz todo sentido, né? Que na verdade, o que você está falando é isso, né? É uma necessidade gritante de uma nova reinvenção na forma de encontrar ou abordar esse cliente, né? Sim, sim. Hoje em dia, você pega as pessoas que recebem ligação de call center, elas já, sabe, é ultrapassado. É ultrapassado. A telefonia, ela nunca vai ser ultrapassada, porque você consegue atingir o país inteiro, onde quer, quem tiver uma linha telefônica, você consegue atingir. E o lockdown veio aí para mostrar que call center é bala, né? É top. Porém, se você ficar preso na forma antiga de vender por telefone, você vai se perder. Você vai se perder. Ó. Tem gente perguntando aí, ó, o que tem que fazer então? Olha, tem que pensar fora da caixa. Tem que sair de dentro da empresa, olhar a empresa por cima, entender o que os processos estão acontecendo, ver o que está acontecendo por fora e começar a aplicar coisas novas. SMS, disparo de WhatsApp, disparo de SMS, a discadora automática, onde o cliente recebe uma ligação, se ele realmente quiser continuar, ele continua a ligação, se não, a própria discadora dispensa. Esses são os produtos. E aí você não gasta a energia do seu funcionário tentando achar um cliente que quer, entendeu? Porque como que acontece? Posso responder a pergunta dela? Claro, claro. Beleza, vamos lá. O que acontece? Seu funcionário tá ali, ó, tá ligando, tá ligando, tá ligando. Ele tem uma quantidade de energia dentro dele, tá? E aí, quando ele acha um cliente que provavelmente vai pegar um empréstimo, a energia dele tá gasta e a energia do cliente está lá no topo. Então, você já entra na negociação perdendo. Quando você usa produtos, quando você usa instrumento, onde o cliente ele já chega para você mastigado, o cliente já chega meio que derrubado. E o seu funcionário está com energia alta. Então, nessa disputa, que é uma disputa, quem acha que não é, vai trabalhar numa ONG, então, né? Nessa disputa, o seu cliente ele acaba cedendo. Ele cede mais rápido. Porque imagina, a quantidade de nãos que o seu funcionário tem que escutar para escutar um talvez que possa virar um sim, dependendo da negociação dele. Ele tem que ser muito pego na cafeína para conseguir, entendeu? Então, quando você faz disparo de SMS, quando você faz disparo de ligação, quando você faz os disparos, o cliente ele já chega falando o que quer. Ele chega muito mais suscetível a te mandar um documento, ele chega muito mais predisposto a te dar as informações que você quer, às vezes até um extrato de INSS e tal, e aí o seu funcionário realmente ele vai trabalhar com pessoas que querem, e aí o que ele vai ter que decidir? Se o banco quer aquele cliente ou não, se ele tem margem ou não. É muito menos desgastante para o funcionário isso. O que eu costumo falar, Maia, é o seguinte, não faz sentido você pegar o recurso mais valioso da sua empresa, e inevitavelmente a operação de vendas, a equipe de qualquer empresa é o recurso mais valioso. Se você for olhar praticamente qualquer empresa, sempre a folha de pagamento vai ser o maior custo da esmagadora maioria das empresas. Então você está pegando o seu recurso mais valioso e assim, dentro da folha de pagamento de qualquer empresa, normalmente a área de vendas é o cara mais especializado, que você já contrata com experiência, contrata com perfil, contrata com formação, e ainda dá mais um monte de treinamento para esse cara. E aí não faz sentido você pegar esse recurso que é tão valioso e colocar esse cara para fazer no varejo algo que algum robô, ou alguma máquina, ou alguma ferramenta, que vai ser muito mais barata do que a mão de obra dele, vai fazer no atacado. Então, você coloca lá o robô, a máquina, a ferramenta, que vai ser muito mais barata, e vai fazer vai fazer esse volume de interações no atacado para encontrar o cliente que já está minimamente interessado, filtrado, etc. E aí você coloca o seu vendedor para esse cara para conduzir a negociação e não para encontrar o cliente, é isso? Justamente, é isso mesmo.
Ah, mas quando eu trabalho com esse produto, vem um monte de cliente que não tem margem. Mas é muito mais fácil você achar um cliente que tem margem no meio de todos que querem, do que você achar um que quer no meio dessa multidão que está de saco cheio. Entendeu? O caminho ao contrário, ele é muito mais fácil. O tapa de luva que eu levei, não tem muito tempo. Eu estava conversando com uma moça, que ela trabalhava comigo, e aí ela foi trabalhar em outra financeira para ganhar mais. Enfim, eu super apoio, tá? Quando o funcionário fala, viu, eu tô saindo para ganhar mais. Parabéns, vai lá e mostra o que eu te ensinei. Adoro. Ela falou para mim que a empresa financeira que ela trabalha, só por divulgação de... Tô, vamos. Meu... Tá com a produção tá ajudando. Voltou? Não? Mas segue ali. Você consegue me escutar bem? Consigo. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Eu tô. Não, tá legal. Tô ouvindo. Ela falou que só com a produção, não precisa, só com a produção de Google, marketing digital e tal, ela produzia 300 mil em consignado. Olha isso. São de quase 3 funcionários, basicamente, se a gente pegar a média, todo mundo espera que produza 100 mil, gatilha mais ou menos isso. Então, isso é produção de quase 3 funcionários. Você imagina, só com rede social, sem trabalho nenhum. O cliente chega ali, ó, meu documento, eu entrei no Google aqui procurando alguma coisa, achando a sua empresa, 300 mil. Foi a maior tapa de luva que eu tomei na vida. Eu falei, meu Deus, mais uma vez, será que eu vou perder? Não, não vou, vamos entrar nessa. E aí eu comecei realmente a pesquisar sobre os produtos, disparo de WhatsApp, disparo de SMS. Gostaria de que falassem sobre o Turbo Vendas, é possível? Isso é com você. Turbo Vendas, vou falar rapidamente aqui. O Douglas, Turbo Vendas é a nossa ferramenta de descagem automática. Estou jogando legal. Turbo Vendas é a nossa ferramenta de descagem automática. Para não tomar aqui o tempo que está aberto com a Maia, e até para aproveitar um pouco mais a experiência dela, faz o seguinte, Douglas, manda uma mensagem privada aqui para o @Foco Interação, coloca lá o número do seu WhatsApp e escreve essa mesma frase. Gostaria de saber mais sobre o Turbo Vendas, que aí um dos nossos consultores vai fazer contato com você e vai entender a necessidade, sua realidade, sua necessidade, e vai construir uma proposta de solução adaptada aí para o seu dia a dia, beleza? Mas, em linhas gerais, o Turbo Vendas é a nossa ferramenta de descagem automática. Uma única ferramenta, aí a discadora liga para milhares de clientes ao longo do dia e já entrega o cliente falando para o seu vendedor. Oi, Maia, tá me ouvindo? Eu tô preocupada se você está me ouvindo. Tô ouvindo legal. Ó, então deixa eu só fazer um resuminho de algumas coisas que eu anotei aqui, que enquanto você estava falando, eu estava anotando algumas coisas que foram aprendizados que eu entendi que você conseguiu colher aí de todas as reinvenções que você fez aí até agora. Antes até de falar dos aprendizados, ponto importante, essa live também é uma live premiada, então além de todo esse conteúdo que a gente está falando, a gente vai no finalzinho da live distribuir aí 1 hora de consultoria totalmente gratuita aqui com a Maia. E aí, para concorrer aí a essa 1 hora de consultoria gratuita com a Maia, você vai ter que fazer 3 coisas. Primeiro, acompanhar a live aí até o final. Segundo, presta bastante atenção no que a gente está falando. E terceiro, tem que encaminhar a live agora durante, só serve para quem está assistindo ao vivo, durante a live tem que encaminhar a live para pelo menos 10 pessoas. Então entra no aviãozinho de papel e encaminha para 10 pessoas, que aí você garante, que é importante, se você ganhar e não tiver o print lá do encaminhamento para pelo menos 10 pessoas, você ganha, mas você não leva. Ó, alguns aprendizados aqui, alguns pontos que eu anotei que são importantes, que eu acho que podem ficar marcados aí como aprendizados. Mas, primeiro, o risco da acomodação de quem é grande ou de quem tem resultado, que é o que vocês viram lá no jornal. E aí, óbvio, o importante, talvez para evitar isso, estudar o tempo inteiro as tendências do mercado onde você está inserido, para não correr o risco de você literalmente ser engolido por alguma tendência nova. Uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, muito marcante, trabalhar ao lado dos grandes,
faz a gente ficar ainda maior, então se espelhar com as pessoas que a gente está trabalhando, e óbvio, buscar estar entre os grandes. Outra coisa que você falou, que eu achei super bacana, acolhimento faz toda a diferença para as pessoas, então quanto mais você acolhe, mais você dá estrutura, mais as pessoas vão estar próximas e vão gerar resultado para você. Conhecer sobre o comportamento humano, você falou também, muito legal. A importância de saber delegar para você conseguir gerar escala naquilo que você está fazendo, achei muito legal também. Saber aproveitar oportunidades para transformar conhecimento e informação também em negócio, foi o que você fez lá quando você começou a prestar consultoria. E tomar muito cuidado para você não estar trabalhando com um modelo obsoleto em atividade, que pode ser que você esteja em iminente risco de extinção, que é o que você falou, da gente ainda utilizar o vendedor para tentar falar com o cliente, né? Ao invés de usar o vendedor para literalmente fechar a venda, conduzir negociação e fazer o que ele é especialista em fazer. Correto? Sim. Tem uma frase que você falou aí, que é a segunda, que é do lado de pessoas grandes que a gente fica maior. Em Minas, a gente fala que é do lado dos bons que a gente fica melhor. Super. É do lado dos bons que a gente fica melhor. Melhor de bom ainda. Ah, tá vendo? Isso, é coisa nossa. Muito bom, muito bom. Ó, aí a gente chegou numa parte aqui que eu acho legal também, que você atuou em várias cidades e vários estados. Atualmente você está estruturando operações de crédito e financiamento imobiliário no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa estruturação das operações de crédito e financiamento imobiliário, mas eu queria explorar essa parte aqui. Ó. Atuou em diversas cidades e estados. Eu tenho certeza que o simples fato de você ter atuado em várias cidades e vários estados, por si só, já deve ter feito você se reinventar em alguns aspectos. Eu queria que você falasse um pouco, tipo, o que você conseguiu perceber de diferenças, sei lá, culturais, de pegada, nas diferentes cidades e nos diferentes estados que você atuou? Olha, não vi diferença. Assim, São Paulo realmente te ensina muita coisa, né? Te ensina a ser um pouco mais ambicioso e tal. Mas não tem nada de muito diferente. As pessoas são as mesmas. Acaba que uma cultura ou outra, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu achei as pessoas muito amigáveis. Em São Paulo elas são um pouco mais frias, mas questão comportamental. Mas assim, questão de trabalho mesmo, é que assim, tudo que você achar que é uma desculpa para você não prosperar, é uma desculpa. Independente de onde você está, independente de quanto você tem, se você tem uma ideia e ela é uma grande ideia, um big idea, então não vai dar certo, entendeu? Independente de onde você está. Eu honestamente não vejo diferença de um estado para o outro. Todo lugar tem mão de obra. Ah, mas no estado tal a mão de obra é mais complicada, o pessoal gosta mais de ter serviço manual, você tem dificuldade de encontrar. Cara, isso ó, é desculpa para fazer não dar certo, tá? Porque não tem condições de uma cidade que, menor que ela seja, vamos imaginar que ela tem 100 mil habitantes. Você não conseguir arrumar 4, 5, 6, 7, 8 pessoas desses 100 mil habitantes que se encaixam com o seu perfil, que estão querendo fazer acontecer, então o problema provavelmente está em você, não está na cidade. Então não tenha nada mas eu tô numa cidade pequena, mas aqui o pessoal é assim, o pessoal é assado, isso aqui não dá certo. Tudo dá certo, tudo. Basta você querer. Uma coisa que eu aprendi com todas essas mudanças e que é um aprendizado, eu acho que toda vez que a gente falha, a gente aprende muito. Durante a minha caminhada, até chegar onde eu cheguei, eu tive diversas oportunidades disfarçadas de, eu posso dizer, como se alguma coisa perdesse meu foco. Aparentemente parecia uma oportunidade. Eu acabei aceitando. Porém, por eu aceitar essa oportunidade, eu tive que reiniciar um projeto. E toda vez que você inicia um projeto novo, você acaba perdendo. Você acaba perdendo tudo que você conseguiu nessa estrada que você percorreu. Se tem uma coisa que vai fazer com que sua empresa dê certo, é a persistência. Então, como eu estava me destacando no meu meio,
Eu recebi propostas. Ai, vem trabalhar comigo. Ai, vem trabalhar assim. Vamos fazer assado. E se eu tivesse um pouco mais de não, estou focada aqui, fazer isso aqui crescer, provavelmente eu estaria num projeto hoje maior. Tanto é que hoje eu estou. A Futuracred, ela existe, né? Uma empresa, ela é sólida, ela acontece, ela já gira. Hoje eu estou iniciando um projeto que eu startei ele há 2 anos atrás. Eu tive que parar por causa de outros mini projetos que eu fui envolvida. Então, talvez, se eu não tivesse me permitido se envolver em tanta coisa, eu teria focado no que realmente eu acredito e no que eu acredito até hoje, e não estaria startando 2 anos depois um produto que eu já tinha em mente há 2 anos atrás. Mas, fora isso, as mudanças, as pessoas que eu trabalhei, foi sensacional. Sensacional. Mas eu tive que Então, esperar. a ideia que você está falando, se eu entendi bem, é tipo tentar priorizar projetos sei lá, de mais voltados para médio e longo prazo do que projetos de curto prazo, tiro curto, etc. Sim. Não, dá pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu tiver que fazer uma coisa só, eu vou surtar, eu vou sufocar essa coisa. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Mas não deixar nenhum projeto parar. Esse projeto do ramo imobiliário, por exemplo, que a partir do momento em que você aprende a vender dinheiro, que é o que a gente faz, tudo gira em torno de você, né? Você assumiu o poder da coisa. Eu adoro vender dinheiro. Minha expressão facial até muda, fica meio arrogante, sabe? Mas eu adoro. Quem quer dinheiro, vem comigo. Aí eu tô no controle da coisa. Aí, depois que a gente aprende a vender dinheiro, a intermediar as coisas, todo produto é válido. Seja ele consórcio, seja ele financiamento, seja ele consignado, enfim, eu vendo dinheiro. E o ramo imobiliário é um ramo que me chamava a atenção há muito tempo. Eu parei ele. Eu parei ele para atender a minha demanda de lockdown, para atender minha demanda de consultoria. E hoje eu estou startando ele de novo. Se eu tivesse continuado com tudo, talvez hoje eu estaria mais realizada. Mas isso é ansiedade mesmo, sabe? A gente quer o trem para ontem mesmo. Mineiro não perde o trem, a gente quer o trem para ontem. E as coisas também, eu penso sempre que as coisas acontecem no seu tempo e na hora certa. Mas aí, falando especificamente desse momento que você está vivendo, de estruturar as operações, de crédito e financiamento imobiliário, você diria que o momento atual que você está vivendo, ele caracteriza uma nova reinvenção ou ele bebe de todas as reinvenções, das outras reinvenções que pelas quais você passou? Então, eu já não ia mais mexer com imóvel. E aí, aconteceu essa lambança dos 5%, né? Que é uma lambança. Eu escutei de um rapaz que trabalhava numa financeira, porque eu tenho muito contato, né? Ele falou, ano passado, o consignado estava igual uma mãe. Esse ano tá igual padrasto. A galera tá chorando sangue. O que eu fiz processo seletivo na primeira semana de janeiro, e o que eu peguei de currículo de gente que trabalhava em financeira, que a financeira fechou, não tá no script. Tá, as financeiras estão fechando assim, ó. Baixa a porta, fecha, tchau, obrigado, não tem mais o que fazer. Elas estão jogando o lenço branco, sabe? Estão jogando pano branco, estão nem. E aí, eu fui passar o Réveillon na casa com meu irmão, em São Paulo, e fiquei hospedada na casa de um amigo. Ele era corretor imobiliário, a luz assim, fazer alguma coisa acontecer, porque eu sabia que o consignado ia dar travado. Eu consegui prever isso. Quando falou que era medida provisória, eu falei, lá na frente vai dar ruim. Certeza. Quando a medida provisória cair, porque demorou muito para virar lei. Não virou lei, virou medida provisória. Quando virou medida provisória, eu falei, isso vai dar ruim. E deu ruim. Deu ruim porque os bancos não estão sabendo lidar com esse 5%. É uma travação de refim, travação de portabilidade. Tá uma benção, uma lambança. Quando eles decidirem o que eles querem nesses 5%, pode ser que o INSS volte a funcionar. E aí eu estava pensando em algo para complementar, né? Porque eu não posso ficar dependendo só de um produto. E daí, conversando com esse amigo meu, ele falou do correspondente bancário e tal. Eu já tinha trabalhado com isso no início e foi uma reinvenção. Foi, porque eu já tinha me esquecido disso. Eu só revivi
dentro de mim uma coisa que eu já sabia. E quando eu retornei ao Rio Grande do Sul, eu vi como que esse mercado está carente. Você chega no banco e fala, olha, eu sou correspondente bancário, eu estou aqui para te ajudar no financiamento imobiliário. O gerente chega quase te dá um brinde, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Estou precisando de correspondente mesmo. E é basicamente o que a gente já faz. A gente pega quem quer comprar casa, pega o banco que quer financiar a casa e faz intermediação. Dá no mesmo. É o mesmo que a gente faz com a INSS. O cliente quer dinheiro, o banco quer emprestar dinheiro, a gente faz intermediação. É o mesmo. Só muda o produto. Mas é a mesma coisa, sabe? E aí eu falei, bom, então eu vou voltar a trabalhar nessa área. E olha, em menos de 30 dias, a gente já está com pessoas atuando em São Paulo, Minas Gerais e agora Rio Grande do Sul. Aqui eu estou com um probleminha só de CNPJ, começar a atuar, mas eu já estou com o gerente do banco aqui no meu pé. Vem aqui, eu estou com um cliente para te indicar, cadê essa CNPJ? Tá indo de vento em pouco. Mais o INSS e o SIAP também, que a gente está trabalhando, tá bombando ainda, graças a Deus. Mas tem que se reinventar, Não adianta ficar em cima do centro derramado e não vai dar certo. Ó, show de bola. Entramos aqui nos nossos últimos 10 minutos. Eu queria abrir aqui para você falar sobre duas coisas. De todas as reinvenções pelas quais você passou, eu quero que você fale para a gente qual foi o seu maior aprendizado e se você pudesse voltar atrás de todas as suas reinvenções, o que você faria diferente do que você fez. Mas antes de você falar sobre esses dois temas, eu vou abrir aqui o tempo para a galera que quiser ganhar lá a live premiada, que é 1 hora de consultoria gratuita diretamente com você. E aí, lá, eu já tinha falado antes, primeiro tem que assistir a live até o final, depois assistir aí com bastante atenção, e o terceiro e mais importante, tem que encaminhar a live para pelo menos 10 pessoas no aviãozinho de papel durante a live. Então, se participar aqui, ganhar e não tiver lá o print para mostrar que durante a live encaminhou a live para 10 pessoas, vai ganhar e não vai levar. Então, o que eu queria colocar aqui como desafio para as pessoas? Se já assistiu agora até o final, está aqui com a gente, se já prestou atenção, se já encaminhou para 10 pessoas, você vai colocar aqui qual o maior aprendizado que a gente falou ao longo da live e que você vai colocar em prática já a partir de amanhã. E aí, no mesmo comentário, você vai colocar qual o maior aprendizado que a gente falou aqui na live, na sua percepção, e vai colocar as duas hashtags, hashtag Marinho Soluções e hashtag Foco Interação. Então, na mesma frase, no mesmo comentário, você vai colocar qual o maior aprendizado que a gente falou, que você colheu aqui de tudo que a gente falou, hashtag Marinho Soluções, hashtag Foco Interação, tudo no mesmo comentário, 5 minutos para as pessoas fazerem os comentários. Enquanto isso, Maia, eu queria que você falasse aí de todas as reinvenções pelas quais você passou, qual foi o maior aprendizado e o que você faria de diferente se pudesse voltar atrás. O maior aprendizado é que quando eu acho que eu estou no meu auge, eu tenho muito para crescer. Sempre. Quando você achar que está no seu máximo, tipo, não, esse aqui é meu topo, eu estou no topo da vida, vai fazer alguma coisa que te desafie para você expandir mais, para você ganhar mais. Ai, minha meta é atingir 15 mil por mês. Ganhou 15 mil, minha meta é 30. Ah, eu quero me aposentar aos 35. Aposentou aos 35, agora eu quero fazer outra coisa. Nunca pare. Nunca se dê por vencido. Vencido não, nunca se dê por realizado. A sensação de realização, ela é muito boa, mas ela passa muito rápido. Tem uma história bem rapidinho, de um rapazinho, que ele ganhou um Lego de aniversário. E a mãe dele só deixou ele abrir o Lego no dia seguinte. Ele quase não dormiu no dia do aniversário dele. No dia seguinte, ele começou a construir o Lego dele. Ele virou a noite construindo aquele castelo de Lego. E no final ele estava muito emocionado, ele não queria nem comer, mas ele e o amiguinho dele, todo mundo ali construindo Lego. Quando ele terminou de construir o castelo dele, ele falou assim, nossa, tá, mas e agora? E foi daí que ele entendeu que o processo de conquista, ele é muito mais prazeroso do que a própria conquista. Então, quando você realmente conseguir atingir um objetivo, crie outro. E sinta prazer no processo de conquista.
Eu sou extremamente agressiva, né? Se deixar, eu até empurro a conquista mais pra lá, sabe? Só pra ficar no processo ali. Eu adoro. E a questão de me arrepender de ter feito alguma coisa, não arrependimento, é que assim, a minha mente, ela trabalha com sucesso. A minha mente, ela trabalha para coisas positivas. Se eu fiz algo que eu não gostei, ou se eu fiz algo que eu me arrependi, eu procuro não lembrar dele. Porque a nossa mente, ou ela está focada no sucesso, ou ela está focada no fracasso. As duas coisas, elas não. Ou você foca em ser milionário, em ser bem-sucedido, ou você foca em posso passar fome. As duas coisas, sua mente não funciona. Então, a minha mente, ela trabalha só com o que deu certo, porque eu replico. Então, se eu fiz alguma coisa que eu não gostei, eu não me lembro. O que deu certo, se você quiser, a gente ignora. Mas de todas as coisas, ou antes, ou durante, ou depois das reinvenções que você fez, independente de ter gostado, arrependido ou não, alguma coisa você faria diferente do que você fez? Não, não. Sou muito grata aonde eu tô, o que eu tenho. Eu comeria menos, vai, vamos lá. Deu uma. Hoje eu como bem, sabe? Eu sou mais econômica. Focam a mente da gente. E uma delas talvez pode ser o hábito de, sei lá, comer muito. Pode ser. Eu comeria menos. Gastaria menos tempo queimando as calorias. Porque olha, você já passou dos 30? Já, já. Eu fico muito feliz e lisonjeado de você fazer essa pergunta, mas já faz um tempo. O metabolismo é baixo. Não, eu não precisei nem passar dos 30, não. Meu metabolismo virou inimigo ali para os 26, 27. Já era. Então, pessoal, coma menos, entendeu? E vai ler livro. Vai ler livro, gasta lendo livros do que comendo. Vai por mim. Show de bola, muito bom. Querida, quero te agradecer do fundo do coração por você ter aceito o nosso convite, agradecer por você reservar um tempinho aí para falar com a gente e principalmente agradecer e parabenizar pela belíssima história de vida aí, por ter compartilhado com a gente todos os seus aprendizados e todas as suas reviravoltas, todas as suas reinvenções, as várias que você fez aí, sem sombra de dúvida, valeu muito a pena. Eu tenho certeza que a galera que participou aí vai levar para casa aí muito aprendizado. Eu queria abrir espaço aí para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, para mim é muito bom, principalmente falar com mineiro. E se toda vez que eu puder contar a minha história, se eu puder, toda vez que eu puder falar, eu puder ajudar alguém, eu vou ter o objetivo de vida realizado. Porque eu vim para a Terra para poder ajudar e promover pessoas. Quem trabalha comigo sabe disso. É sempre uma promoção financeira e sempre uma ajuda emocional. Quem está comigo sabe. Então, se eu puder, quanto mais pessoas eu puder atingir emocionalmente e financeiramente, eu vou me sentir cada vez mais realizada. Show de bola, querida. Muito, muito, muito bom. Ó, vamos falar aqui, ó. Yara Rodrigues Oficial, participação dupla. Aprendi que precisamos arriscar coisas novas, testar novas ferramentas. Ainda colocou uma reflexão. Se escolher navegar nos mares do sistema bancário, construa o seu barco como se fosse o seu barco, de maneira sólida, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Frase de Jacob Safra. Mandou ver aí, ó. Essa foi profunda. Yara, muito bom. Parabéns aí pela participação. Ganhou aí nossa live premiada. 1 hora de consultoria grátis com a Maia. Manda pra gente aí, aqui no @Foco Interação, uma mensagem com seu nome, seu telefone e aquele print mostrando que você cumpriu todas as regras e encaminhou a live aí para pelo menos 10 pessoas durante a live. Querida Maia, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sucesso sempre. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.